Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Hoje, meu nobre companheiro, iniciaremos o curso de produção textual, o que chamamos de redação. Só que é o seguinte, como eu não estou aí exatamente do seu ladinho e eu não vou ter o decorrer de um ano inteiro, não tem como eu trabalhar todos os assuntos possíveis, estudar contigo, ampliar, discutir aqueles assuntos. Então, o que a gente vai fazer? Você vai buscar em casa. Eu vou te ensinar a estrutura com certeza. O que você vai aprender em diversos outros cursinhos. E você pode aprender tanto no curso online quanto no curso presencial. Agora, você tem que correr por fora, porque eu já falei isso para vocês em outros momentos. O máximo que eu consigo atingir aqui é 30% da aquisição do conhecimento. Os outros 70% dependem de vocês. Para nossa sorte, a parte de produção textual tem uma técnica. Se você aprender essa técnica, você com certeza será aprovado. Com certeza será aprovado. Agora, vai depender se você quer ser meramente aprovado ou se você quer passar nas cabeças. O que eu vou te ensinar vai te possibilitar tirar no mínimo 6. No mínimo 6. Mesmo que você não faça mais nada da sua vida. Aprenda só essa estrutura, pronto e acabou. Agora, se você fizer tudo aquilo que eu vou pedir para que você faça, com certeza você vai ter 7, 8, 9, talvez até o 10. Porque é o seguinte, eu vou te ensinar a estrutura. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, mas a aprofundar o tema, você tem que correr por fora. E aí vamos entender como é que a gente vai fazer isso daqui agora. De cara, você já vai começar a fazer o seguinte, você vai começar a ler os editoriais. Então, vai ler editorial do jornal. Para quê? Para você ampliar o teu conhecimento acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Porque esses jornais, que são bons jornais, como o JB, o Dia, a Folha de São Paulo, eles têm lá o editorial, que é o espacinho que o jornal tem reservado para expor o ponto de vista da instituição acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Como é estruturado esse editorial? Ele é dissertativo argumentativo. Geralmente, a maior parte das bancas cobra esse tipo de texto. Um texto dissertativo que defende uma opinião, que defende uma tese, argumentativo, ou seja, trabalha com argumentos para sustentar essa tese. Se eu estou habituado a ler esse tipo de texto, eu passo a reproduzir esse tipo de texto. Porque é o seguinte, ninguém quer que você vire Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. E com certeza você vai lembrar da época da escola. Poxa, professor, eu escrevia mal, meu professor mandava eu ler livros. Mandava eu ler muito, muito, muito. É claro, naquela época em que você tinha tempo, em que você era criança, adolescente, não tinha mais nada para fazer, você tinha sim que ler os clássicos. Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, sim, tinha que ler para ampliar o teu conhecimento de mundo. Hoje em dia, eu sei que você concurseiro não tem esse tempo. Você trabalha, às vezes você faz faculdade, tem que cuidar da família. Mulher, então, pô, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, tem que fazer o cursinho preparatório. Nossa, é muita coisa. Então, ninguém quer que você pegue um livro de 500 páginas e fique lendo. Vou ler Dom Casmurro, vou ler ali para saber sobre a Capitu. Não, ninguém quer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai passar a ler o editorial, que é exatamente o tipo de texto que vai ser cobrado para você. E se esse tipo de texto reproduz aquilo que você vai escrever, ainda vai ampliar o teu conhecimento, porque aqui vai falar dos assuntos vigentes da sociedade, sobre economia, política, corrupção, violência e por aí vai. Então, além de te auxiliar na prova de produção textual, ainda vai te auxiliar na prova de atualidade. Porque aquilo que você lê, para poder fazer uma prova de atualidade, com certeza vai te estruturar para poder fazer uma prova de redação. Então, além do editorial, você tem que ler as revistas, como a Veja, a Época, a Carta Capital, a Caros Amigos, a Le Monde Diplomatique. Então é isso que você tem que fazer, se estruturar para ampliar o teu conhecimento de mundo. Porque quanto mais você sabe, mais você pode falar sobre aquilo dali. Agora é o seguinte, isso, você que é meu aluno, vai se estruturar.
Aí vamos supor o seguinte, você está fazendo um cursinho, aí tem aquele curso de véspera, e não só o cursinho, mas nos fóruns que tem na internet, começam a falar assim, vai cair tema tal. Imagina só, você vai estar na área da segurança pública e alguém começa a falar assim, vai cair alguma coisa em relação à redução da maioridade penal. Não significa que vai ser aquilo. Porque quando o camarada chega para você e fala assim, eu tenho certeza, professor, eu tenho certeza que vai ser esse tema. Pô, meu irmão, desconfie. Desconfie de verdade. Porque não tem como ele dizer, porque ele não é da banca. O que ele pode fazer é na verdade, uma tentativa de descobrir o título. Porque o título em si não tem como eu te dizer. Essa é a verdade. Eu posso fazer uma menção, se a prova é de segurança pública, então a gente pode falar da relação da violência, a gente pode falar da redução da maioridade penal, a gente pode falar do processo de pena de morte, a gente pode falar da desmilitarização da PM, a gente pode falar um monte de coisa, mas o tema específico não tem como. Aí o camarada fica falando sobre isso tudo, aí cai lá em informática. Porra, né? Caramba, como assim informática? Mas é tema, pode cair. Agora é o seguinte... O que você vai fazer quando alguém começar a falar sobre esses temas? Você não vai ficar de bobeira. Você vai pegar e vai ler sobre isso. Então, será que tem muita gente falando de redução da maioridade penal? Então, vou ler sobre isso. Tem muita gente falando da desmilitarização da PM, por exemplo? Vou ler sobre isso. E tem muita gente falando da informática nos nossos dias em processo de globalização, que afasta fisicamente e aproxima virtualmente. Então, vou ler sobre isso. Todos os possíveis temas, eu vou correr atrás, vou fazer leituras para ficar antenado, para eu ficar esperto em relação àquilo, tá? Agora, dito isso, vamos cair para o nosso possível elemento de estrutura. A gente vai começar a trabalhar, deixa eu apagar aqui para não te atrapalhar, a dissertação. Como assim, Sidney? Sempre é dissertação? Não. Quando a gente fala em redação, meu nobre companheiro, falei de redação. A redação, ela trabalha a narração, ela trabalha a descrição e ela trabalha a dissertação. Se você quiser depois ver isso daqui com calma, faça o curso de interpretação, porque é o seguinte, a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Essa é a verdade. Pega uma narrativa, por exemplo, quando você está lendo e tentando interpretar, o que você tenta fazer? Você tenta se contextualizar, você vai fazer perguntas. Quando aquilo aconteceu? Onde aquilo aconteceu? Como aquilo aconteceu? E quem participou? E se você tiver de produzir, você vai ter de responder essas perguntas. Quando foi? Onde foi? Como foi? Quem participou? Sidney, mas se for uma dissertação? Quando você lê, você pergunta o porquê e o para quê das coisas. E quando você produz, você responde o porquê e o para quê das coisas. Então, a aula de redação e a aula de interpretação são similares. A diferença é que na aula de interpretação, eu vou aprofundar alguns tópicos que agora na aula de redação eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero aprofundar isso na redação, porque você não vai precisar. Por exemplo, na aula de interpretação, eu aprofundo tudo isso daqui. Como é que funciona a narrativa, como é que funciona a descrição. E também até menciono como é que funciona a dissertação. Mas só na aula de redação é que eu vou aprofundar a dissertação. E a narração e a descrição? Eu deixo um pouco de lado. Porque geralmente, quando a gente fala em narração, a gente está trabalhando o fruto da imaginação. Quando eu falo de descrição, eu trabalho o fruto da observação. Quando eu falo em dissertação, eu trabalho o fruto da argumentação. Hoje em dia, o que é cobrado para a gente nas provas de concurso público, na maioria das vezes, é a argumentação. Afinal de contas, imaginar, qualquer pessoa é capaz de imaginar. E observar, qualquer um também é capaz de observar. Agora, argumentar são outros 500. Isso é para poucos. Tanto é que muitas das vezes, cai lá, produza um texto dissertativo argumentativo. O aluno ele faz uma dissertação expositiva. Ele não argumenta. Então, argumentar não é fácil. Argumentar é para poucos. Depois, com o tempo, a gente vai tentar estruturar aí algumas coisinhas que vão facilitar na aquisição do teu conhecimento para poder realmente argumentar bem, tá? Então, vamos lá. De cara, a gente vai começar a entender como é que funciona a dissertação. Afinal de contas, as bancas têm privilegiado esse tipo de estrutura. Porque é o seguinte, o camarada quer um trabalhador
que seja capaz de entender o mundo e que seja capaz de argumentar. Porque é o seguinte, o cara não quer ter de resolver todos os problemas. Ele quer que você sim seja capaz de argumentar e resolver aqueles problemas que vão acontecer. Então, é por isso que essas bancas têm priorizado a argumentação, que é para poucos. Agora vamos lá. Olha aqui o que a gente tem. A gente tem o seguinte. Quando eu falo de tipos de redação, como eu acabei de mencionar com vocês, o bom desempenho em provas da redação depende, antes de tudo, de uma justa concepção do tipo de texto que se pede. Em geral, quando dizemos redação, estamos fazendo uma referência genérica a um dos 3 tipos possíveis, que são narração, descrição e dissertação, com os devidos desdobramentos de composição em prosa. E o que é um texto em prosa? É um texto em estrutura linear, ou seja, terá início, meio e fim. Hoje em dia, como não somos mais crianças, nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas um texto em prosa, não confunda, é um texto que vai ter início, meio e fim. Por que eu estou falando isso? Eu já vi acontecer isso num vestibular, em que o camarada destacou o texto em prosa. Se eu não me engano, foi num vestibular da UERJ. E houve, sem exagero, uns 30 mil zeros. Porque o camarada não entendeu que era para produzir uma redação normal, com início, meio e fim. Ele fez o quê? Poesia. Ele não sabia a diferença entre prosa e poesia, que na verdade é entre prosa e poema. Só que, com isso, ele acabou zerando a sua redação, porque se o camarada pede um texto em prosa, que tem linhas, que tem parágrafos, e aí o camarada chega lá com um texto com estrofes e rimas e versos, pô, fugiu completamente da estrutura, é zero com certeza, tranquilo? Agora, diante disso, vamos entender como é que funciona a nossa dissertação. A dissertação é o tipo de texto no qual se apresenta uma tese seguida de argumentos que venha, de argumento que venha comprová-la, ou seja, defendem pontos de vista. A dissertação distingue-se da descrição e da redação, quer dizer, da narração, por ser fruto da objetividade, enquanto, as outras vão ser frutos da observação e da imaginação. Então, quando eu pego a minha dissertação, eu estou trabalhando o quê? Razão. Então, eu estou pensando em cima daquilo dali e é por isso que eu vou argumentar. Agora, vamos entender o seguinte. Quando eu falo desta estrutura, eu vou fazer o seguinte. A dissertação, ela vai trabalhar uma estrutura que é mais ou menos assim. Ela vai trabalhar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se a minha dissertação, ela tem, na verdade, um tópico frasal, uma tese, uma opinião, e eu tenho que apresentar argumentos para poder sustentar, para poder comprovar essa tese, o que vai acontecer? O meu parágrafo de introdução vai ser o parágrafo mais importante que a gente tem. E como é que vai funcionar toda a estrutura dessa dissertação? Eu vou ter aqui um tópico frasal e vou apresentar os argumentos. Eu vou apertar a tecla SAP aqui do lado. Isso me mostra que na introdução eu tenho o TF e o AA. O que é o TF? O TF é o tópico frasal. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá Concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico. Você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos,
eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$25, o melhor custo-benefício da internet, pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Ó, meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá